E em Brasília, o Supremo Tribunal Federal formou maioria para negar o recurso do ex-presidente Jair Bolsonaro, que pretendia afastar o ministro Alexandre de Moraes do inquérito sobre a suposta tentativa de golpe de Estado depois das eleições de 2022. Bolsonaro vai ser preso? O senhor teme ser preso? Até você pode ser preso daqui a pouco. Não existe segurança jurídica no nosso país. Olha esses coitados do 8 de janeiro. Esses coitados do 8 de janeiro. Tem muitos gaúchos presos, mulher. Uma lá pegou 17 anos de cadeia porque usou um batom. Tá? Tem quase 100 refugiados na Argentina. Pena 17 anos de cadeia. Tentar dar os votos num domingo? Outra coisa. O golpe não era meu? Não é acusação não em cima de mim? Cadê as imagens do Ministério da Justiça? Se eu sou golpista, cadê as imagens do Ministério da Justiça? Bom, por vandalismo e por golpe eu não serei presa. A minha pergunta foi, o senhor teme ser preso? Até você pode ser preso disso. Quem voltou a falar sobre prisão é o ex-presidente Jair Bolsonaro, segundo a repórter Bruna Lima, da coluna do Guilherme Amado, aqui do Metrópolis. Bolsonaro repetiu o que disse a interlocutores lá em 2022. Na época, Bolsonaro falou a um ministro do Supremo sobre atirar em quem tentasse prendê-lo durante uma conversa no Palácio da Alvorada em agosto daquele ano. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 10 de dezembro de 2024. São 19 horas. O presidente do STF disse nesta terça-feira que o julgamento de Bolsonaro vai estremecer 2025 e prevê que ele não aceitará passivamente a sentença do tribunal. A situação do ex-presidente não para de se agravar. Mauro Cid afirmou a Alexandre de Moraes que não se metia na relação do ex-chefe com os quilos pretos e que, portanto, não pode responder pelo que eles tramavam. Mas aí escancarou, evidentemente, a relação do Bolsonaro com os tais quilos pretos, confirmando que havia essa relação, que é algo muito estranho para um presidente da República ter relação com um grupo de elite do Exército formado por soldados, formado por gente que tem uma missão que nada tem a ver com as missões de um presidente da República. Enquanto isso, o Supremo vai agindo com forte rigor contra quem ameaçou a democracia. O bolsonarista que destruiu o relógio histórico de Dom João VI após invadir o Palácio do Planalto em 8 de janeiro de 2023, começa agora a cumprir 17 anos de prisão em regime fechado. E Roberto Jefferson, que ameaçou o tribunal e inclusive insultou pesadamente a ministra Carmen Lúcia e atirou depois contra a Polícia Federal resistindo à prisão, foi condenado a 9 anos de cana e sua pena é vista como prévia do que acontecerá a Bolsonaro. Além disso, Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, promete continuar avançando com o inquérito das fake news, o grande terror dos bolsonaristas, e diz que esse inquérito vai ser prorrogado no ano que vem. Isso tudo logo após o Supremo Tribunal Federal formar sólida maioria de 8-0 para manter Moraes como relator dos inquéritos de Bolsonaro, mandando a ele um recado muito claro. Mas o que é digno de atenção é que Barroso insinua que Bolsonaro pretende confrontar o Supremo Tribunal Federal se for condenado, e aí prevendo um mar agitado no ano que vem por conta da postura do ex-presidente. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. E vamos em frente. Bom, o Mauro Cid deu uma declaração aí que realmente só serve para agravar a situação de Bolsonaro. Ele diz em depoimento que não se metia na relação de Bolsonaro com quilos pretos
e atribui contatos a Braga Neto. Integrantes do grupo de militares das Forças Especiais são apontados pela PF como responsáveis pelo plano que previa o assassinato de Lula, Alckmin e Moraes. E a Polícia Federal aponta esses quilos pretos como responsáveis, e a relação do Bolsonaro com essa gente não tem qualquer explicação cabível. Além disso, a pena imposta agora, na verdade hoje, por Alexandre de Moraes a Roberto Jefferson, é vista como uma prévia para Bolsonaro. O julgamento no STF tem sido acompanhado com apreensão por aliados do Bolsonaro. Aliados dele estão acompanhando com apreensão o julgamento do Roberto Jefferson no plenário virtual do Supremo, em que Alexandre de Moraes, relator do caso, votou pela condenação a 9 anos, 1 mês e 5 dias de prisão pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, calúnia, homofobia e incitação ao crime de dano qualificado. Como Moraes também é relator do inquérito da trama golpista, em que Bolsonaro e mais 36 foram indiciados pela Polícia Federal por crimes análogos como abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, organização criminosa, o voto de Moraes é tido no entorno bolsonarista como uma espécie de prévia da postura que ele e o Supremo devem adotar quando esse caso for a julgamento, o caso do Bolsonaro. Para esses aliados, como as acusações são semelhantes e Moraes já faz, no caso de Jefferson, uma associação entre seus atos e os atentados golpistas do 8 de janeiro, a tendência é que o mesmo se repita com Bolsonaro. Na verdade, vai se repetir com muito mais força. Veja que o Moraes ele está ligando o 8 de janeiro, minha amiga, meu amigo, ele está ligando o 8 de janeiro a Roberto Jefferson por ele ter resistido à prisão e atirado na polícia. E veja que a relação nem é tão clara assim. Então, se ele condena o Roberto Jefferson por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, o que ele não vai fazer com o Bolsonaro, que tinha um discurso proclamando o golpe dentro da gaveta, junto com a minuta golpista, e fora denúncias de generais dizendo que ele sabia da tentativa de golpe e tudo isso. Então, não há menor dúvida de que a denúncia contra Bolsonaro vai ser muito mais dura do que contra Roberto Jefferson. Muito bem. O bolsonarista condenado por quebra do relógio histórico de Dom João VI, que custou uma fortuna ao Brasil mandar recuperar, o mecânico Antônio Cláudio Álvares, de 33 anos, começou já a cumprir a pena de 17 anos de prisão em regime fechado. E ao destruir esse relógio, ele gerou um gasto para o erário de 30 milhões de reais pela restauração dessa peça. Veja você o tamanho do prejuízo que o homem deu para os cofres públicos. São 17 anos de cana. E aí o Bolsonaro, o STF exibe a dureza com que está tratando essa tentativa de golpe. Além disso, o Barroso, vejam, minha amiga, meu amigo, o inquérito das fake news é visto, é um terror para os bolsonaristas, inclusive até a mídia, né? Aqueles jornais que não sabem se viram bolsonaristas ou se compram uma bicicleta, como a Folha de São Paulo, eles vivem criticando esse inquérito, porque foi aberto de ofício, não foi aberto por provocação, mas o próprio STF tomou a iniciativa de abrir o inquérito, né? E é um inquérito sobre o qual muito pouco se sabe. E o Barroso foi lá e disse que o inquérito das fake news é atípico e demorado, mas foi decisivo para salvar a democracia. A hora que abrir esse inquérito para o público, prevê-se que vão sair cobras e lagartos lá de dentro. O presidente do Supremo justificou a duração das investigações, que já ultrapassam 5 anos,
porque os fatos têm se multiplicado. Barroso diz ter conversado com Alexandre de Moraes sobre a conclusão. O inquérito, com todas as singularidades que reconheço ocorreram, diz o Barroso, foi decisivo para salvar a democracia no Brasil. Nós estávamos indo para o abismo, afirmou o presidente do STF em conversa com jornalistas ontem. Foi atípico, mas olhando em perspectiva, foi necessário, acho que foi indispensável para enfrentarmos o extremismo no Brasil. O inquérito está demorando porque os fatos se multiplicaram no decorrer do tempo. E o presidente do STF já avisa que esse inquérito que os bolsonaristas temem tanto vai ser prorrogado pelo 6º ano em 2025. Vamos ter um mar um pouco agitado. O Barroso defendeu a decisão do Flávio Dino sobre as emendas e afirmou que não há previsão de marcar julgamento sobre o aborto. Ele prevê um 2025 mais quente do que 2024, veja isso. E o STF forma uma maioria muito forte para manter o Alexandre de Moraes como relator dos casos de Bolsonaro e o Barroso vota, e aí votam Edson Fachin, Flávio Dino, Gilmar Mendes, Cristiano Zanin, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Luiz Fux e Barroso. Ou seja, falta o voto do Alexandre de Moraes, né? Do Alexandre de Moraes e do Cássio Nunes Marques e do André Mendonça, os dois bolsonaristas. Então, na pior das hipóteses, o STF vai formar uma maioria de 9-2. Aliás, muitos preveem que esse vai ser o resultado da condenação de Bolsonaro no STF, 9-2. Há quem esteja imaginando que o Nunes Marques é capaz de votar contra o Bolsonaro. E aí serão 10-1, porque o André Mendonça de jeito nenhum vota contra o Bolsonaro. Bom, nunca se sabe, né? Porque esses ministros do STF, eles vão ficar lá todos por décadas. Nunes Marques e André Mendonça são jovens, vão ficar lá mais uns 30 anos no mínimo. Ou seja, será que eles querem mesmo entrar para a história como quem passou pano para um criminoso do calibre de Jair Bolsonaro? Mas vamos em frente. O fato é que o Barroso, inclusive, gera até uma certa preocupação ao dizer que prevê um mar agitado em 2025 ao falar das ações contra Bolsonaro. O Barroso diz o seguinte: o presidente do STF vê a pacificação do país ainda distante. Quem está sendo processado não está com espírito pacificador, ou seja, ele está se referindo a Bolsonaro mesmo. Tá? Então, ele prevê isso com base, inclusive, em declarações que o Bolsonaro já deu, que não aceita ser preso e que, se tentarem prendê-lo, vai atirar para matar. Desde que chegou ao comando do STF em 2023, o presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, colocou como uma de suas metas a pacificação do país. Nesta segunda, ao falar do tema no encontro com jornalistas, ele reconheceu que pacificar o país é um sonho distante e destacou a retomada da normalidade institucional no Brasil depois dos conturbados anos de mandato de Bolsonaro, mas reconheceu que o avanço dos inquéritos contra ele acabaram alimentando o clima de divisão nacional. A pacificação plena é evitada hoje por causa dos inquéritos que envolvem pessoas públicas. Quem está sendo processado não está com espírito pacificador. Ou seja, minha amiga, meu amigo, o Barroso, o que ele está dizendo aí é que o bicho vai pegar em 2025, porque o Bolsonaro vai ser condenado e ele não prevê que nem o ex-presidente, nem os seus apoiadores vão aceitar passivamente isso. Mas esse é o preço de se manter a democracia no Brasil e passar um recado para todos
neste país. A democracia brasileira é inegociável. Quem atentar contra ela tem que ser punido. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.